Goste ou não goste, Deus não põe autoridade para você gostar. Deus põe autoridade para você obedecer. Pastor Pedro Medina. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos perversos. Pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras. Até agora foram 6. Estão preparados para a 7ª? Então 6 Deus odeia. Entre elas está o assassinato. Deus odeia o assassinato, amém? Só que a 7ª é pior do que as outras 6. O que pode ser pior que o assassinato? Vamos ver? Aquele que semeia contendas entre irmãos. Para Jesus, o fofoqueiro, ele é pior que o assassino. O que semeia discórdia entre os irmãos. Todo mundo fala os pecados capitais, né? Pecados capitais. Deus falou que de todos os pecados, o pior é o que semeia discórdia entre irmãos. O Luiz ama o irmão Leandro. O Leandro ama o irmão Luiz. O irmão Luiz admira o ministério do irmão Leandro. E vem um diabo no meio da igreja. Ou seja, o diabo tem sementes. O que ser? Vem cá, Luiz. Você viu que o Leandro só gosta de sentar na frente? No próximo culto, o Luiz vem e vê ele sentado aonde? Tem algum problema com gostar de sentar na frente? Desde que eu me converti, eu só sento na frente. Foi tão engraçado que o dia que eu me converti, eu cheguei, na época que eu me converti, eu chegava na igreja, estava sempre lotada. O banco da frente sempre estava vazio. Onde eu sentava? De short. E sabe quem sentava do meu lado? O pastor e a pastora. Eu ficava tão honrado. Eu era novo convertido. Até que meses se passaram e me falaram, não, é porque ali é onde só senta pastores. E eu de short, sentado na primeira fila. Mas ninguém nunca me falou nada. O pastor era muito querido, muito amoroso. E já era profético também. Mas você percebeu que esse filho do Satanás semeou uma sementinha dos infernos contra o irmão Leandro, que não fez nada, que é admirável, que é homem de Deus, que gosta de oração. Talvez ele tenha um problema na vista e precisa sentar na frente. Aí ele disse, você viu, o irmão só senta na frente. Ele não falou nada. Não estou acusando de nada, viu? Eu não gosto de falar das pessoas. Mas o que isso causou? Discórdia entre irmãos. Ele separou o coração dos irmãos. Quem é pai, você consegue imaginar um irmão odiando o outro dentro de casa? A tristeza que isso pode causar para um pai, para uma mãe? Assim é o coração de Deus. Quando um irmão dentro da igreja odeia o outro. Você vai jogar no lixo 10 anos de história com o irmão Leandro. Porque um filho de Satanás disse que ele gosta de sentar na frente. E agora você já não admira tanto ele. Uma semente de Satanás pode causar um estrago gravíssimo na igreja. O que semeia discórdia é pior que o assassino. Porque o assassino ele mata uma pessoa. O que semeia discórdia, ele mata uma pessoa no coração de 1000 pessoas. Você não entendeu? O assassino mata uma pessoa. Quem semeia discórdia entre irmãos, ele mata uma pessoa 1000 vezes. Ele matou você ele no seu coração, matou no seu coração, matou no seu coração, matou no seu coração, matou. Ele mata 1000 vezes. Sabe por quê? Ele só falou uma vez para você, mas a semente, ela... Aí chega o irmão novo na igreja. Oh, glória, não sei o quê. Aí o Luiz ficou amigo dele. Aí ele diz assim, ô Fernando, eu vi que você foi lá na vigília do Leandro, né? Nossa, foi uma unção. É, só que ele só senta na frente, né? Agora ele já semeou, já frutificou a desgraça dos infernos. Agora ele não vai mais na vigília. E estava desenhado lá no céu um plano de Deus para curar uma enfermidade do Fernando na vigília, através do irmão Leandro. Esse era o plano divino. Deus trouxe o irmão na igreja para curar ele, através do Leandro, na vigília. Mas como ele disse, porque o outro disse que ele só senta na frente, ele não quer ir mais na vigília. E ele vai morrer com aquela doença, porque esse filho da mãe semeou uma semente dos infernos no coração dele. Quantas pessoas você não gosta aqui dentro da igreja porque um diabo te semeou uma semente no teu coração? Gosta daquele irmão. Você nem conhece, você nunca conviveu, você pegou a opinião de um diabo que falou coisa para você. Que esses diabos saiam dessa igreja em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus.
Cuidado com semear discórdia entre irmãos. Quem é velho de igreja aqui, mais de 20 anos, levanta a mão. Isso. Você já entrou em igrejas, um ambiente tóxico. Quem já foi em igreja tóxica? Que insuportável. O que é? É um ambiente de competição, de fofoca. Deus não está mais lá, sabe por quê? É um ninho de cobra, já não tem ovelha. Eu já entrei em igreja, irmão, quando eu era novo convertido, que da porta até a hora de ir embora, era um falando do outro. Você chegava assustado, falei, meu Deus. E se você veio enviado de Satanás aqui para ficar com essas conversinhas, é melhor você sair antes que Deus te arranque. Se você tem uma opinião de algum irmão, eu vou te dar uma palavra profética. Cala a sua boquinha santa. Guarda para você. Uma igreja que vai alcançar 50 nações, só vai alcançar 50 nações se não houver irmãos que semeiam discórdia entre nós. Se algum dia alguém vier até você. Agora você imagina o que semeia, agora o diabo, aí que ele é encarnado, ele semeia discórdia no teu coração contra o apóstolo ou apóstola. Aí é forte. E ele não diz nada, irmão. Lembra que ele é o quê? Insidioso. Vou falar uma frase típica de Satanás na boca de algumas pessoas, pode estar até sentado entre nós. Você não acha que o apóstolo fala demais sobre dinheiro? Quero ver as reações. Você percebeu que o apóstolo quase nunca deixa outras pessoas pregarem? Ela não está falando nada, entendeu? Não quero falar nada do apóstolo. Mas você já percebeu que... O que ela está insinuando? Ela é insidiosa, ela é... Sabe? É oculto, é sutil. A cobra, presta atenção, a serpente, como está na Bíblia, quando a Bíblia fala serpente, que fala víbora, ela é a cobra venenosa, não é a sucuri, nada disso. É aquela que tem os dentes com veneno. Sabe como é que ela age? Ela pica e sai. E deixa o veneno agindo. Então ela diz, não quero falar, mas pá, picou e saiu. O veneno vai fazer o efeito. Aí teu coração começa a apodrecer. Aí você já não quer vir mais no culto. Aí você já começa a questionar tudo que o apóstolo está falando. Aí você já... Até que você sai da igreja e o teu propósito, que era para estar nas 50 nações, morreu. A cobra conseguiu te matar. Um de vós é o diabo, disse Jesus aos 12 discípulos. Ei, e o pior é que Judas, na mesa dos 12, João, que era o amigo de Jesus, estava de um lado. E sabe quem estava do outro? Judas sentiu o cheiro de Jesus. Ouviu o coração dele bater. Um de vós, Jesus disse, estava ali no meio do povo, o que semeia discórdia entre os irmãos. Sabia que várias pessoas aqui na igreja, Deus foi misericordioso com ela, mas tinha uma opinião ruim sobre a minha pessoa. Eu achei que porque fulano falou. Já aconteceu com você isso? De você ter uma opinião ruim de alguém, e o dia que você conhecer, porque alguém falou alguma coisa, e o dia que você conhece ela, fala, cara, que pessoa maravilhosa. Nossa, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você usou sua boca para falar mal de mim, ou da minha esposa, ou da minha liderança, no coração de alguém, você é um diabo. E eu espero que tenha menos pessoas terça-feira que vem aqui. Que você não volte mesmo. Ou se arrependa, se converta e se transforme. Por isso a tua vida não foi para frente ainda, talvez. Pastor, por que tem que expulsar? Porque o câncer, você não fica passando pomada no câncer. Porque o câncer não faz parte. O câncer, ele é agressivo contra o corpo. E se eu deixar o câncer, ele vai então tem que ser extirpado pela raiz. Muita gente me pergunta, pastor, mas por que o senhor expulsou? Eu falei, porque é câncer. Se eu deixar um pouquinho mais, ia arrastar muita gente. 2 Samuel, capítulo 15. Quem achou? 2 Samuel 15. E aconteceu depois disto, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Quem sabe quem era Absalão? Absalão era filho do rei Davi. Amém? Ele era filho do rei Davi. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. Onde que ele parava? Ele gosta de ficar na porta. E sucedia que a todo o homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? E dizendo ele, de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Então Absalão está dizendo assim, olha, você tem uma causa que você quer levar para o rei, mas não tem como você ir lá falar com o rei. Dizia mais Absalão,
quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava-o e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Absalão roubava o coração dos homens de Israel. Sabe quem é um diabo? Aquele que é ladrão. Se você é líder na minha igreja e você está roubando o coração das minhas ovelhas para serem mais leais a você que a mim, você é um diabo, ladrão. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixe-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Olha que mentiroso. Não, eu vou lá fazer uma coisa santa, vou pagar um voto a Deus. Porque morando eu em Gessur, na Síria, fez o seu servo um voto. Verso 9. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi a Hebrom. E enviou a Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvires o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém, olha o versículo 11, foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Por que que eles seguiram Absalão? Por causa da simplicidade do seu coração. Quando se levanta um diabo na igreja para causar divisão, Absalão conseguiu levar 200 homens porque eles eram simples de coração. O diabo consegue fazer muitas vítimas. Então o que ele fazia? Ele ficava na porta, beijando as pessoas, agradando as pessoas. E quando alguém dizia: ai, eu preciso levar um assunto para o rei. Não, o pastor Pedro Medina é estrelinha. Ele é um pastor que só está na mídia. Ele só atende pessoas importantes. Mas um dia Deus vai reconhecer meu ministério. Eu posso visitar você. Eu posso cuidar de você. Comigo você pode confiar. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar do seu coração. Olha, o diabo vai falar. Se você vai ser líder nessa casa e alguém chegar para você e disser qualquer coisa, você vai falar assim: talvez o pastor hoje não consegue te atender, porque nós temos 1.000 membros, 5.000 membros, mas eu nunca vi um homem de Deus como o meu pastor. Tudo que eu aprendi foi por causa dele. Ele pôs a mão na minha cabeça e me abençoou. Você não sabe quando eu cheguei nessa igreja como a minha vida estava destruída. Talvez ele não consegue te atender pessoalmente, mas ele é um homem de Deus. E todo mundo que ele põe a mão é curado. Talvez ele não vai te atender pessoalmente, mas a pregação dele domingo eu tenho certeza que vai falar com você. Não seja ladrão de corações. O diabo vai te tentar. Vai chegar alguém, em determinado momento, nesse tempo de liderança, e ele vai dizer, uma pessoa vai dizer para você assim: não sei porquê, mas eu me sinto muito mais à vontade com você que com o apóstolo. Sabe, a gente juntos assim. Você tem que entender que intenção ela está falando essas palavras. Que ela pode falar do jeito certo ou do jeito errado. Ela pode falar assim: olha, eu consigo me abrir mais para você. Eu amo o apóstolo, ele é um homem de Deus, glória a Deus. Eu vou abrir aqui com você. Diferente quando ela começa a insinuar que ela prefere que você seja o pastor dela do que eu. O diabo pode estar tentando o seu coração de líder ou pastor dessa igreja para você causar uma rebelião. Ele pode estar te seduzindo e você começa a imaginar: nossa, quantas pessoas seriam leais a mim? O ego começa a subir. Se eu abrisse uma igreja, quantas pessoas viriam? Quantos dízimos? Quantas primícias? Um de vós é o diabo, disse Jesus. Sabe por que essa igreja vai crescer? Porque não vai ter diabo no meio da nossa liderança. Jamais, quando alguém insinuar algo para você, diga, quando alguém diga: ah, irmão, o pastor, alguma coisa, nunca a tua resposta é: vamos orar por ele como se eu estivesse errado. Você diga: você está errado, cala a boca. Você quer saber uma verdade? Quer saber uma verdade? Até quando eu estou errado, eu estou certo. Quando eu estou errado, eu estou. Quando você está errado, você está errado. E quando eu estou errado e você está certo, quem está certo? Não, de novo. Você está certo e eu estou errado. Quem está certo? Agora acertou. Porque se Deus tivesse chamado você para estar certo e eu para estar errado, você seria o pastor. Quando você diz que eu estou errado e você está certo, você está dizendo que Deus é incompetente e colocou a pessoa errada no lugar que tinha que ser você.
Porque se fosse eu faria assim. É igual o cara que assiste futebol. Ele sabe certinho como que tinha que ganhar o jogo. Pá, esse cara sabe jogar. Era só ter passado a bola pro outro lado. O que esse cara tá fazendo aí? Ele sabe. O dia que você der a bola pra ele... Pô, se o pastor fizesse assim... Não sei o quê. Ele sabe tudo. Ele sabe fazer o time ganhar, porque ele está assistindo pela televisão. Sabe o que eu desejo para todas essas pessoas? Que Deus dê uma igreja para ele. Aí ele vai ver. Vai pôr em prática. Você é tão inteligente. Você sabe mais do que eu. O espírito de Lúcifer não é bem-vindo na família do reino. Eu e minha esposa somos um, sim ou não? Se você falar mal dela, você falou mal de mim. Tem demônios dentro da igreja que dizem assim, eu gosto do pastor, mas a pastora... Irmão, pode picar mula já. Tu não és bem-vindo aqui. Aparta-te de mim, Satanás. Mesma coisa. Quem vos recebe, a mim me recebe. Não foi o que Jesus disse? Mesma coisa. O pastor respeita, mas o diácono não. Pode pegar mala e ir embora da igreja. Porque se você não respeita a autoridade que eu coloquei, você não me respeita. Pastor Pedro eu respeito, mas o pastor Adriano não. Essa igreja tem os dias contados para você. Você vai respeitar toda a autoridade que tiver dentro dessa igreja, porque foi instituída por Deus. Goste ou não goste. Deus não põe autoridade para você gostar. Deus põe autoridade para você obedecer. E se você não está gostando da conversa, abre uma igreja. Um dia chegou um cara que ele era pastor de outra igreja, um pastor auxiliar de outra igreja, ele largou o pastor de ser pastor de outra igreja e quis vir ser dessa igreja. Aí ele veio para cá. Aí ele chegou para mim assim, falou, pastor, por que só o senhor pode ser o pai da igreja? Por que só o senhor tem discípulos dentro da igreja e recebe primícias? Eu poderia ser um pai dentro da igreja e também receber as primícias. Aí eu fiquei imaginando. Foi corajoso. Sim, no mesmo dia, nunca mais voltou. Bom, comigo é assim, é faca na bota, irmão. Por isso que a minha igreja cresce, porque não tem diabo, o diabo nós toca ele daqui 2 segundos. Tem gente que fala, ai, o pastor é tão duro. Irmão, com o diabo você não acaricia. Aí ele falou assim, né, porque ele queria ser um dos pais, tinha que ter vários pais. Eu falei para ele, você já viu alguma família onde tem vários maridos, várias cabeças? Eu falei, tudo que tem mais de uma cabeça é monstro. A única coisa na Bíblia que tem várias cabeças, sabe o que é? A serpente de Satanás diz que tem 7 cabeças. Ele queria ser uma. Eu falei, irmão, aqui não tem monstro. Aí eu falei para ele assim, ó, você acredita que esse é um bom modelo de igreja? Ele, eu acho que é o modelo de igreja. Tem que ter vários pais dentro da casa. Eu falei, então abre uma igreja, pega um monte de pastor, deixa eles todos serem pais, e todo mundo é pai. Quando der certo, você vem me contar. Você quer vir fazer a tua visão na minha igreja? Tu é louco. Nessa igreja, a família do reino, só tem um pai e uma mãe. Porque Deus desenhou que uma família é um pai e o resto é tudo filho. Pode ter filho mais velho, filho mais novo, filho mais gordinho, filho mais magrinho. Aqui, ó, gordinho e magrinho. Mas pai e mãe só. Um aplauso a Jesus. Um dia um jovem chegou para a pastora Isa e falou assim, ai, você é uma mãe para mim. Ela, opa! Eu posso ser tua irmã mais velha, mas mãe é a pastora Sara. Amém? Então os pastores são irmãos mais? Amém? É bom, né? Fala a verdade. Dói, mas é gostoso, não é verdade? Faz bem essa injeção. Irmão, é assim, na minha época de quando eu era criança, eu tinha hora de acordar, hora de ir na escola, hora de comer, hora hora de jantar, hora de apanhar e hora de dormir. Melhor coisa era apanhar antes de dormir. Quem apanhava antes de dormir? Já dormia gostoso, aliviado, saía toda aquela tensão, já chorava. Então, que se está apanhando, vai chegar em casa, irmão, ó. Quem já apanhou antes de dormir? Levanta a mão. Aí, ó. Dormia gostoso ou não dormia? Saudade de apanhar. Agora tem que ficar pagando boleto, é pior. É melhor apanhar que pagar boleto, irmão. Apanha, mas é com carinho, pai, né? Amém? Então abre salão. Abre salão. Absalão. Já viu o espírito de Absalão? Cuidado com o salão que abriu ali. Você passou um dia, no outro dia tem umas cadeiras brancas, uma cortina vermelha. Alguém abriu o salão. Pode ter sido um Absalão. Então o diabo, ele é ladrão. Inscreva-se no nosso canal